Caroline Morelli, falo aqui com vocês em nome dos parceiros da Espaço Singular. Então, o André, Cibele, Maria Fernanda, Maria, Mena e a Simone. Queria agradecer a presença de todos e lembrar que esse ano o Espaço de Fala propõe um trabalho com a série dos registros psíquicos, né? Então, real, simbólico e imaginário. Na abertura dessa série, nós tivemos a psicanalista Michele Roman Faria, que ela fez um mapeamento, né, dos 3 registros ao longo da obra do Lacan. Depois, no encontro passado, nós tivemos o Marcelo Keckia falando especificamente do registro simbólico. Hoje, o Niraldo fala sobre o imaginário, né? A série volta em agosto, no dia 25, com a Ana Paula Gianese abordando também especificamente o registro real. E depois, em 27 de outubro, a gente faz um fechamento com a Beatriz Oliveira falando sobre os nós, tá? Quem se interessar pelos próximos encontros podem procurar a gente, que as inscrições estão abertas. E após a fala do Niraldo, a gente convida todo mundo para continuar, né? Batendo papo, tem um coquetel lá embaixo, um queijo, vinho, e aí a gente estende a conversa, tá bem? Passo agora para o André, que vai apresentar o Niraldo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos. Bom, a Carol já deu uma introdução, mas também em nome da equipe, agradeço a disposição de vocês, né? O investimento funcional de estar aqui, sábado à tarde. Inclusive íamos fazer um encontro às velas, né? Em que o Niraldo trouxe a luz, né? São os aspectos imaginários, né? Que fizeram com que a gente tivesse que recorrer ao potencial criativo e tentar fazer com que o evento acontecesse da melhor forma possível. Bom, o que eu posso falar do Niraldo, né? Fala pra mim. Bom, há 15 anos atrás eu conheci o Niraldo, né? 15 anos atrás, enquanto eu ainda era aspirante, nem de psicanalista, de psicólogo, e foi a minha primeira publicação, o primeiro trabalho público, da qual ele foi um parecerista, né? Acho que você nem lembra, eu lembro. O Niraldo tem uma participação muito especial, marcante no meu percurso, no que eu sou hoje enquanto psicanalista. É um dos colaboradores, é uma referência, para mim, pelo menos, né? E é uma honra muito grande, é um prazer imenso ter ele aqui no nosso espaço para trazer essa colaboração para todos nós, né? Só tenho a dizer boas-vindas a você, tá? Quanto ao currículo, né, para a gente não fugir do protocolo, Niraldo é psicanalista, ele é doutor em Ciências da Saúde pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, da USP. Ele é membro de ensino da CLIP, né, da Escola de Formação da Seção São Paulo da EBP, e um grande amigo. Então, eu agradeço ao André, a Cibele e todo o pessoal envolvido aqui na casa, e dizer que esse tema é um tema, a maneira como foi organizado de uma maneira muito interessante, ou seja, é uma responsabilidade muito grande para mim, principalmente pelas pessoas que me precederam, né, Michele, Marcelo, ou seja, então eu me pus nesses dias a fazer alguns recortes. A ideia é que não seja um momento de leitura, de ficar lendo para vocês um texto que preparei. Então, dessa maneira, né, o que eu vou fazer é, inevitavelmente, ler alguns trechos, mas alguns recortes a respeito do tema, tanto alguns recortes de alguns seminários ou de alguns textos do próprio Lacan, e trazer alguns colegas que escreveram a respeito do tema, e para isso, se a gente tiver minimamente sucesso, poder gerar um debate, uma conversa mesmo. Então essa é a estratégia. Pensando que, bom,
desde quando foi feito o convite, daí eu peguei um index dos seminários do Lacan, onde é possível buscar pelo conceito em quais lições dos seminários esse conceito foi trabalhado. E quando eu fui procurar no index a respeito do imaginário, eu quase liguei para a Cibele e para o André e disse: tchau, não quero mais, porque é um conceito que está em quase todas as lições de quase todos os seminários do Lacan. Porque nesse index a palavra ou o conceito que se procura, ele é, ou seja, quem organizou, ele é posto, ele é apresentado em articulação a outro conceito ou a alguma outra via por onde se estudar determinado tema. Então o conceito de imaginário, por exemplo, nos primeiros seminários, 1, 2, 3 principalmente, ele vai estar diretamente associado a algo que é constituição subjetiva, ou seja, constituição do eu, algo que aponta para a relação dual, como a agressividade, por exemplo, ou até questões relacionadas à morte, à pulsão de morte, traz conceitos articulados à dialética hegeliana, dialética do senhor do escravo, noções relacionadas ao ideal do eu, por exemplo. Então, é um conceito que, para estudá-lo, ou seja, para ter um pouco mais de sucesso numa pesquisa que um de vocês ou que eu for fazer num outro momento, a recomendação, é claro que para esse momento aqui, o imaginário em si, na articulação com os 3 registros e depois discutir o nó, é imprescindível. Mas em um outro momento, cada um de nós, se for aprofundar no estudo do imaginário, né, tentar localizar, né, o que do imaginário, né, se quer privilegiar para que isso norteie a pesquisa. Então, o que para mim hoje ficou como uma via de norte, né, de nortear a pesquisa, é o que é possível na condução de um tratamento psicanalítico, ou seja, eu vou privilegiar a direção do tratamento, a condução da clínica, onde que o imaginário é aquilo que atrapalha ou que facilita, ou seja, o que devemos fazer com isto quando surge na clínica, obviamente sob transferência. Então, é esse recorte que eu privilegiei, que eu quero trazer para nós discutirmos. Então, porque seria possível, por exemplo, trabalhar o conceito de imaginário no início do tratamento, o conceito de imaginário na neurose, ou o imaginário na psicose. Se tomamos, por exemplo, o seminário 3, a leitura que o Lacan fez, da leitura que o Freud fez do livro do Schreber, nós vamos ver ali, isso é apenas um parênteses, o que numa estrutura psicótica ou na condução de um tratamento de um psicótico, ou no caso de uma psicose desencadeada, como é que o imaginário aparece, dependendo do tipo de psicose, e no caso específico do Schreber, a paranoia, como que na ausência do significante nome do pai como um ordenador, e na ausência, por consequência, do significante fálico que estabeleceria ali uma ordenação significante, o que no caso da psicose paranoica do presidente Schreber, o que acontece, ou seja, significante fálico 0, nome do pai 0, todos os fenômenos corporais que são apresentados no presidente Schreber, naquele caso, e portanto é possível esperar na psicose, por analogia, são fenômenos onde há toda uma tentativa pela via do imaginário de construir ou de reconstruir ou de dar conta de 2 furos, estes do nome do pai e da significação fálica. A tentativa, pela via do imaginário, ou seja, pela via do corpo, e o empuxo à mulher e todos os fenômenos corporais apresentados ali, como sendo já uma tentativa de colocar algo nesse furo presente no caso de psicose especificamente. Então, essa seria uma outra via de trabalharmos com o conceito de imaginário, que seria localizarmos o estrago
na psicose, da ausência do significante em nome do pai e da significação fálica e de toda a convocação do imaginário, como Freud dizia, que ali a construção delirante já era uma tentativa de cura em virtude de um esfacelamento do eu e, portanto, o delírio vindo já como uma tentativa de dar ali algum tipo de consistência, algum tipo, e principalmente o delírio de grandeza, ou seja, ali onde o eu está esfacelado, o delírio de grandeza seria uma tentativa de reconstruir um mundo completamente destroçado. Então essa seria uma outra via de estudar, ou seja, o imaginário na psicose. Outra via onde poderíamos pensar o próprio imaginário, e isso eu vou apenas tocar um pouco, é o que hoje tem sido bastante caro às discussões no âmbito da Associação Mundial de Psicanálise, que é tentar fazer uma leitura e um arcabouço teórico e clínico de determinados casos que se apresentam hoje na clínica, que não se mostram como casos de psicose como conhecemos, aquelas extraordinárias, com fenômenos elementares de delírio, alucinação, com psicoses desencadeadas. Então, é possível, pelo menos essa é a hipótese do campo freudiano e da Associação Mundial de Psicanálise, é possível que hoje tenhamos na clínica pacientes que não apresentam aquilo que nós costumamos ver presentes nos casos de neurose e não trazem os elementos fundamentais de uma psicose desencadeada, e estes casos, o avanço tem sido questionado com o nosso modo de conduzir a clínica, o nosso arcabouço, e, portanto, tem sido estudado, discutido, algo muito rudimentar ainda, se tratariam de casos de psicose não desencadeada, esses casos muito frequentes hoje, pelo menos na clínica, que poderíamos chamar de casos inclassificáveis, ou de, enfim, ou a psiquiatria daria outros nomes, mas estes nós vemos ali o imaginário tendo uma outra função. Então, isso aqui está num outro extremo, digamos, num extremo que é o momento onde algumas pesquisas estão sendo feitas no campo psicanalítico para localizar nestes casos graves e que teriam aí uma certa particularidade, ou seja, nem a psicose extraordinária com os fenômenos elementares, tampouco o tratamento que destinamos aos casos de neurose parece ter um efeito esperado. Então, será que se trata de uma psicose, poderíamos dar um outro nome, daí o campo freudiano tem chamado de psicose ordinária, por exemplo, para se diferenciar da extraordinária, e para estes casos o imaginário tem uma função importantíssima. Então isso eu colocaria num extremo, e num outro extremo, aquilo que é o início do ensino do Lacan, quando enfatiza o tratamento dos casos de neurose, e que ele nos mostra efetivamente que o imaginário é algo que faz obstáculo ao surgimento daquilo que é o inconsciente. Então, de um lado temos isto, e a respeito dessa primeira parte, o que o Lacan faz ao longo dos primeiros seminários, ou seja, um imaginário subordinado, então, um imaginário que viria para atrapalhar, para fazer obstáculos, para apelar constantemente a uma relação dual, para velar algo da própria falta e da castração, e que durante um percurso amplo do ensino do Lacan era aquilo que, e é ainda aquilo que nós temos que ficar como uma espécie de advertência, luz amarela, que é cuidar para que na direção do tratamento isso que se apresenta como um imaginário da relação dual devesse ser, no mínimo, não estimulado, para que então o discurso aparecesse e a via simbólica levasse a um tratamento possível. Então, esse é um primeiro ponto, digamos, um primeiro paradigma do ensino de Lacan, onde ele, por muito tempo e em vários momentos, vai tentar
nos advertir constantemente, inclusive de maneira repetitiva. Se vocês forem pegar nos primeiros seminários, principalmente 1, 2 e 3, é o Lacan nos advertindo de que se dermos consistência ao imaginário, como ele aparece na clínica, né, vai se dar uma relação dual e não uma psicanálise propriamente dita. Né? Então, esse é um ponto importante. Então, como que eu vou fazer com relação a essa conversa? Eu vou primeiro, eu vou escrever aqui alguns pontos, porque para eu me organizar naquilo que eu ia trazer para conversarmos, eu nomeei em alguns blocos. Né? E aí é o que eu pretendo passar, num primeiro momento, os 3 registros no ensino de Lacan. Um panorama, né? Não sei se vocês já viram isso no primeiro momento, mas é um panorama apresentando a importância desses 3 registros para a psicanálise a partir do ensino do Lacan. Num segundo momento, aquilo que eu falava há pouco como sendo o mais forte nos primeiros seminários do Lacan. O imaginário e a constituição do eu. Aqui. Vamos lá. Num outro momento, a primazia do simbólico. Sobre o imaginário. E aqui, o imaginário como sendo um obstáculo à direção do tratamento. Num outro momento, a perspectiva bourbomiana. E a equivalência dos 3 registros, portanto. Um outro item que chamei de libido e gozo, do imaginário ao real. E, para encerrar, essa última parte que eu falava como sendo contemporânea, como sendo algo que é produto de pesquisa atualmente, que é imaginário e fazer um pouco. Então, essa é... Agora, como eu tenho 50 minutos, vou ver se pelo menos consigo passar por esses pontos. Mas aqui já dá um norte, né, de como é que foi a minha leitura, a minha pesquisa nesses momentos onde eu estive lendo para preparar alguma coisa para discutir hoje. Então, foi essa sequência. Né? Então, eu separei várias frases do Lacan de momentos diferentes do ensino dele. Em alguns momentos eu vou retomar para que a gente possa apenas para que a gente possa confirmar o quanto, principalmente nos primeiros seminários do Lacan, o que prevalece a respeito do imaginário são esses segundo e terceiro itens, certo? Então, principalmente o terceiro item, este é onde o Lacan passa muito tempo nos advertindo para cuidar disso. Né? Então, por exemplo, eu vou começar, eu vou lendo algumas coisas, vou trazendo algumas coisas de momentos diferentes daqui, mas eu vou dizendo para a gente não se confundir bastante. Então, a respeito da tensão do imaginário aqui. Então, por exemplo, o seminário 1, ele diz: na origem, antes da linguagem,
o desejo só existe no plano da relação imaginária do estado especulado, projetado, alienado no outro. A tensão que ele provoca é então desprovida de saída. Quer dizer, não tem outra saída, Hegel nos ensina, senão a destruição do outro. O que mostra nessa perspectiva que, a partir do momento de constituição subjetiva, isso que o Lacan expõe em 1936 no texto O Estádio do Espelho, né, cujo título já é uma lição, né, o estádio do espelho como formador da função do eu, tal como nos é revelado na experiência psicanalítica, ou seja, não é preciso necessariamente analisar ou observar crianças, mas durante uma análise de adultos, os conteúdos que se apresentam ali, né, fazem com que, logicamente, seja possível localizar como a constituição do eu se dá a partir de uma alienação, ou seja, de uma imagem que vem de fora, de um outro. Esse primeiro momento, a gente pode resumir numa frase, ou seja, paradigmática, que é o eu é um outro. Né? Então, o eu, nessa maneira, tal como é constituído, é absolutamente alienante. Né? E, a partir daí, principalmente no seminário 4, nós vamos ver o Lacan mostrando a operação de alienação e separação, né, de constituição subjetiva pela via da alienação e todos os percalços para que haja minimamente a separação, superação também. Enfim, então, aqui tem bastante coisa, muitas frases, vários exemplos para falar tanto do imaginário e a constituição do eu, quanto da primazia do simbólico, e o Lacan, aquele Lacan que ficou conhecido para nós como o que faz a leitura de Freud, ou a releitura de Freud, para dizer que o inconsciente freudiano é estruturado como uma linguagem. Este é o Lacan da primazia do simbólico, este é o Lacan que passa muitos anos dos seus primeiros seminários para tentar desvencilhar o imaginário do simbólico e principalmente nos mostrar que é esse o caminho que temos que fazer na clínica e na direção do tratamento. Ok? Então a gente volta daqui a pouquinho para esses itens. Eu vou só pegar algumas frases de colegas que nos mostram a importância desses três registros no ensino do Lacan, na psicanálise e na condição do tratamento. Então, eu poderia colocar aqui... bom, isso eu apenas vou falar, não vou escrever aí. Então, só a título cronológico, o que nós poderíamos localizar é de 36, que é o texto do Estádio do Espelho, até final dos anos 40, né, é o Lacan dando uma ênfase ao imaginário como sendo aquilo que é responsável pela constituição do eu. O eu ou o ego. Né? Então, isso é o que marca aquele primeiríssimo momento do ensino do Lacan. Nos anos 50, né, o que nós temos é um Lacan voltado para o simbólico. Nisto que eu falava há pouco, como sendo o retorno a Freud e a ênfase, né, no simbólico, no significante e, óbvio, com as disciplinas que o Lacan ali utilizou, né, para a interlocução com a psicanálise, a antropologia, o estruturalismo, a linguística, a filosofia, principalmente. De 62 a 63, ou seja, ali onde a gente tem o seminário 10, algo nessa perspectiva faz uma mudança com a conceituação do objetual. Daí, a partir desse momento, é um momento onde há uma mudança a respeito do estatuto do imaginário, porque é com a formalização do conceito de objetuar, ou seja, como sendo este objeto perdido, mas que está muito presente no modo de satisfação do neurótico, né? E que, principalmente quando Lacan o articula a fórmula da fantasia, ou seja, sujeito barrado função A, nessa fórmula da fantasia nós temos, de um lado, significante, de um outro, gozo, e essa articulação constante, ou seja, uma aparelhagem de gozo aí. Então, se num primeiro momento a própria constituição do eu, a própria relação dual, era uma forma, um aparato do sujeito de recolher libido e, portanto, de obter satisfação e de gozar, né, por essa via da imagem, do imaginário, da relação dual, da relação à linha, da relação com o outro. Nesse segundo tempo, o Lacan, com a elaboração da fórmula da fantasia, ou seja,
nos mostra que a própria fala, ou seja, ali o simbólico também, a fala também é meio de gozo. E uma outra coisa é que o próprio discurso tende a uma infinitização, ou seja, a construção da verdade em análise, se nós considerarmos apenas a perspectiva simbólica, é infinita. Abre para significações ad eterno. Então, aí surge uma frase paradigmática, algo como: a análise tem que se dirigir a algo que se trataria de uma travessia do fantástico. Isso bastante conhecido no nosso meio. Ou seja, esse atravessamento da fantasia como sendo uma forma de um desprendimento, de um saber fazer com o objeto. Então, aí nós estamos já tentando, nesse momento, passando para uma perspectiva borromiana que vai se dar basicamente depois do 17. Pelo 17, então, o Lacan pega o objeto A e insere nos discursos, ou seja, os discursos inserem a perspectiva do objeto e do gozo, e o discurso psicanalítico colocaria, então, o semblante de objeto como uma forma de fazer circular os discursos na análise e, portanto, de haver avanço. Circular todos os elementos, ou seja, sujeito barrado, o saber, ou seja, S1, S2, e isolar significantes mestres. Só que aí, neste seminário, Lacan também, ou seja, com os discursos, também mostra que algo ainda ali tratava de uma primazia do simbólico. As coisas vão se modificando um pouco a partir do 19, depois do seminário 20, e aí, como nós conhecemos o 22, que é especificamente o RSI, e o 23, do Joyce, o sintoma. Então, esse percurso, eu tenderia a colocar o seminário 10 como uma virada aqui, e aqui a partir do 19. Aliás, no seminário 19 tem um capítulo que vocês devem conhecer, que é muito interessante, que é quando Lacan dá um nome para o capítulo, que é Peço-te que me recuses o que te ofereço. Então, esse é um capítulo interessante para começar a perspectiva borromiana, porque é o Lacan dizendo: eu vou trazer uma frase para vocês, que é esta: peço-te que me recuses o que te ofereço. Depois ele completa durante o capítulo: porque não é isto. E com esta frase, ele vai ao longo do capítulo mostrar uma forma, uma maneira de demonstrar o quanto essa frase ela tem uma sustentação borromiana. Que sem um destes itens da frase, não teria esse suporte, essa amarração. Ele, inclusive, faz aqui uma demonstração, uma armação borromiana. Então, todos os itens, a oferta, a demanda, a recusa, ficariam armados borromianamente, e se um desses itens cai, se você não pede nada, frase, se você aceita, peço-te que recuse o que te ofereço, porque não é isso. Se você aceita, ou seja, então é o Lacan dizendo que é a partir de algo do discurso que é possível construir uma estrutura borromiana. Então, aqui ele começa, principalmente nesse capítulo. E já dando um salto, a gente vai e volta, uma outra coisa interessante também a respeito disso, no seminário 23, no terceiro capítulo, ele está tentando, ele naquele momento ele estava frequentemente fazendo nós. No livro da Elizabeth Bibnesco, ela fala inclusive que na viagem para os Estados Unidos, na viagem para Nova York, naquele momento que faz a conferência, que a Paulsen estava presente, enfim, o Chomsky também, diz que ele pediu para o pessoal que estava acompanhando, que o assessorado, a secretária dele, comprar o material para ele continuar fazendo o borromiano no hotel onde ele estava. Ele ficou super chateado porque o máximo que ela conseguia encontrar foram argolas de cortina e ele não conseguia fazer muito bem aquilo. Mas ele, no terceiro capítulo, na terceira aula do seminário 23, ele estava dizendo
como ele estava concebendo um nó borromeano de 4, né? E que ele tinha o nó na cabeça, mas ele não tinha conseguido fazê-lo. E como tinha pessoas da matemática, da topologia e da lógica na plateia, ele disse, se alguém conseguir fazer, a qualquer hora, por favor, me entregue. Então, naquela mesma noite, 2 rapazes foram lá entregar, que é o Tomé e o Surri, e ele fica muito feliz, e ele diz, inclusive, assim, né? O que eles elaboraram foi reproduzido por mim, devo dizer, textualmente. Ou seja, de que é a partir do texto, do discurso, do que a gente escuta, que é possível fazer a construção borromeana. A respeito disso, né, tem uma colega que faz clínica em Buenos Aires, que ela tem tido um trabalho interessante no sentido de articular a clínica com essa perspectiva borromeana, né? Ela se chama Nieves Soria, não sei se vocês já conhecem. Então, esse livro se chama Confins da Psicose. É um livro onde ela convida pessoas para levarem casos clínicos para discussão no seminário dela, e cada caso clínico levado, depois eles fazem um ensaio de construir um nó borromeano para aquele caso clínico. Então, são casos clínicos com o ensaio de nó borromeano para cada um ao final. Então, estes são todos casos de psicoses, né? Psicoses umas diferentes das outras, obviamente, e ao final da discussão do caso, um nó borromeano é construído para aquele caso. O mesmo se dá com esse outro, Inibição, Sintoma e Angústia, onde ela pega a leitura que o Lacan fez do texto freudiano, Inibição, Sintoma e Angústia, nessa perspectiva borromeana, né, e também discute casos clínicos construindo um nó borromeano para cada um daqueles casos clínicos. Então, é interessante ler porque é alguém que está fazendo esse ensaio, essa tentativa, porque é ensaio mesmo, né, de localizar, a partir do modo de gozo daquele paciente discutido naquele caso clínico, como é que estariam ali os 3 registros mais um quarto que estaria ali fazendo a função de broche, de amarração em cada um desses casos. Então, eu recomendo, se vocês estão interessados nessa clínica, principalmente pelo fato de ter esses casos, desse ensaio de nó borromeano. Vou passar se quiserem ver, não estou fazendo propaganda, não ganho 10%, mas são os textos que me ajudaram, né? Então, eu vou voltar agora para o ponto 1. Daí, nesse ponto 1, que é o que são esses 3 registros, de onde vieram esses 3 registros, qual a importância disso para a clínica, né? Eu encontrei alguns textos, e dentre esses textos tem um texto de um colega do Rio de Janeiro, que se chama Marcos André Vieira, né? Colega da EBP do Rio, e que é muito, muito interessante, porque retoma várias dessas perguntas. Então eu vou ler alguns trechos para vocês, né? Então, e vocês podem parar a qualquer momento, tá? A ideia é a gente fazer uma conversa, então podem... Então, diz assim: como a situação analítica é feita de narrativas, chegamos necessariamente aos confins do dizível, né? Isso é uma coisa que quem está ou fez ou faz análise sabe. Nessa área limite, flertamos com o impossível. Para que algo articulado sobre mim pudesse ser subjetivado, assumido por mim, foi preciso que algum gozo original se perdesse. A condição de fala, né? Aquela frase que nós conhecemos, a palavra mata a coisa, ou seja, com a entrada do indivíduo na linguagem, há uma perda de instinto, uma perda de gozo. E falar em análise implica em perder em gozo também, né? Algum indizível se perdesse na passagem para o dito. Então, como lidar com essa criança perdida em nós que insiste em trazer histórias de antes de nossa história? Freud oscila. Ele fala de cenas traumáticas, vividas ou fantasiadas pela criança que fomos, quando de traumas ancestrais que parecem dar corpo a vivências de outra era, de uma pré-história subjetiva. Pois bem, segundo Lacan, as fantasias primordiais ou as cenas primárias não poderão ser apreendidas por um dualismo, qualquer que seja. Então, aqui, se a gente quer continuar nessa
nesse estudo, nessa clínica, a partir do que o Lacan nos apresenta, a gente tem necessariamente que saber contar até 3. Então, segundo Lacan, as fantasias primordiais ou as cenas primárias não poderão ser apreendidas por um dualismo, qualquer que seja. Oposições entre corpo e alma, que a gente escuta muito, né, na psicologia e na filosofia, razão e emoção, por exemplo, e até mesmo significante e pulsão, nos dão o sentimento de que chegamos mais perto, mas não é suficiente, não basta. Por isso a psicanálise é múltipla. Quando chega perto dos confins, encontra não uma, mas várias crianças. E não apenas elas, mas a mãe, o pai e muitos outros. Dessa falta primeira está o grau zero do ser de que Freud faz a mãe, mas também o pai primeiro, de Totem e Tabu. Ali, Lacan faz o objeto A. Esse objeto não pode ser apreendido pelo esse com U maiúsculo, como Lacan nos apresenta, por uma teoria unificada que constitua um sistema. Essa multiplicidade é essencial, é intrínseca ao dispositivo inventado por Freud. Então, o Lacan diz, no texto Seminário sobre a Carta Roubada, dos Escritos, a verdade pode sair do poço, mas sempre a meio corpo. Isso é uma coisa interessante para nós. A produção da verdade numa análise. Primazia do simbólico. Então, Freud recorre a vários esquemas complexos para lidar com essas coisas primeiras. Fragmentações do aparato psíquico, as duas tópicas, e Lacan resolveu articular isso tudo com o seu RSI. Ele fala na conferência que se chama exatamente O Real, Simbólico e Imaginário, que está publicado num livrinho Os Nomes do Pai, que é aquela conferência do seminário que não existiu. O Lacan chama RSI ali de trindade infernal. Então, isso deve servir para nós como algo que visa nos advertir ou impedir que a gente fique sempre tentando localizar o ou seja, uma causa, ou até mesmo duas. Então, Lacan, ele nunca explicou, ou seja, ele nunca disse por quê, de onde veio, o que fez com que ele escolhesse real, simbólico e imaginário. Em nenhum momento. Não fez o histórico de sua invenção. Apenas ministrou uma conferência, essa que eu tinha falado, em 8 de julho de 53, com esse nome, o Real, Simbólico e Imaginário. E mesmo lendo a conferência, a gente não vai encontrar assim didaticamente o imaginário é isto, o simbólico é isto, o real é aquilo. Ele até brinca em um dos seminários, não sei se é no 2 ou no 3, ele diz assim, agora vocês acham que eu vou finalmente dar o conceito de real. Enfim, ele já sabia que tinha toda uma expectativa das pessoas, do público, por uma definição, porque a nossa grande inquietação é não conseguir apreender, pegar com as mãos esses 3 conceitos, ou pegar esse nó daquilo que aparece na clínica e dizer agora sim, isso aqui é imaginário, isso aqui é simbólico, isso aqui é real. Então, nesse ano, ou seja, 53, ele apresentou também, num congresso da IPA, um texto que ficou conhecido como Função e Campo da Fala e da Linguagem, que é considerado o início do ensino do Lacan propriamente dito. É ali onde o Lacan começa a, de fato, o seu ensino. Por isso é considerado um texto fundador. Nessa conferência, ele não contextualiza, ele não apresenta, ele não introduz no sentido de dizer a origem desses 3 nomes, desses 3 termos. E o Marcos André Vieira diz no texto dele, é como se sempre tivesse existido. Embora a gente saiba que esses 3 termos não estão na natureza, mas é como se tivesse sempre existido para o Lacan. Então, mais tarde, em 72, 73, ele dedica um ano do seminário a esse tema. Bom, o seminário RSI. E ali encontramos não as origens, mas definições que nunca tinham sido dadas antes. Definições mais topológicas, e ali ele se vale de anéis, nós, laço, enfim. Então, a psicanálise, uma coisa que é importante para nós a respeito de que importam esses 3 registros, então, a psicanálise é uma pesquisa das origens. Então, nós recebemos um paciente que sofre, tem um sofrimento, tem um sintoma, e nós dizemos fale, fale o que vier à cabeça. Então,
a ideia do falar o que vier à cabeça é buscar alguma articulação com aquilo que é o sintoma, com aquilo que é o sofrimento que o paciente traz. Mas a pergunta do Lacan, bom, e o que há nessa origem? Né? Então, a resposta seria RSI. Seja o que for, não será nunca o 1 nem o 2. Tá? Então, isso é uma coisa importante para ficar para nós. Né? Então, não se sabe o que está na origem do problema de cada um ou na origem de cada um, mas não será uma coisa só, será no mínimo 3. Né? Isso tem que ficar para a gente. Então, para entender, é só pensar o que é quando temos o 1, ou seja, uma coisa causou o resto. Se a gente pegar essa via, né, de causa e efeito, uma coisa causou o resto, né? Qualquer coisa que se coloque nesse lugar, o sexual, o genital, o desejo do grande outro, a genética, o contexto social, familiar, se a gente isolar uma coisa só, né? Enfim, se houver um elemento primeiro do qual tudo se engendra, o Lacan diz, encontramos Deus. Né? Isso é igual a Deus para o Lacan. Então, se o trauma, como um acontecimento datado, por exemplo, na infância, fosse aquilo que explica tudo, e se o trauma é obra do desejo de alguém, estamos sempre na busca do desejo original puro de antes. Aqui existe a opção de encontrarmos o 2. Tá bom, então o 1 não dá conta, o 1 não é isto, não é psicanálise. Dizer que o 1 está na origem, isso pode ser qualquer outra coisa menos psicanálise, pode ser teologia. Tá, então quem sabe o 2 é o que é para a psicanálise o que está na origem. Vamos ver se é o 2, né? De fato, às vezes Freud parece se encaixar no 2. Em vez de encontrarmos um desejo perverso ou uma pureza original, encontramos um conflito entre os dois. O 2 mais comum é a diferença entre o corpo e a alma, em seus correspondentes atuais, por exemplo, o orgânico e o psíquico. Né? São duas substâncias inteiramente distintas e no conflito entre elas tudo se engendra. Mas continua havendo algo de teológico aí. Há algo de teológico quando penso que só vou encontrar um lá atrás. O dualismo tenta fugir disso, mas apesar disso, o um insiste. Sabe como? Então, psíquico e corpo, quem veio primeiro? Então, mesmo no dualismo, há sempre essa pergunta pela via do monismo. Né? Quem veio primeiro, o corpo ou a alma? Então, continua sendo essa perspectiva. Portanto, Lacan, no 22, ele diz que a trindade infernal se opõe a qualquer teologia. Então, no mínimo 3, o que está por trás daquilo que nos aparece na clínica. Se for o corpo, temos o monismo neuronal. Se for a alma, vamos para o monismo divino. Mas, no fundo, tudo isso continua sendo Deus para Lacan. Então, o que Lacan propõe ao analista é que ele não conduz o tratamento tendo no horizonte uma unidade final. Nem mesmo a ideia de uma unidade original, mas sim se orientar sempre contando 3. Tá? Então, quem está conduzindo a experiência psicanalítica não precisa acreditar que há um sentido, no fundo, a ser encontrado. Essa aposta tende a infinitizar a experiência psicanalítica. Né? Isso que eu dizia para vocês há pouco. No texto A Terceira Conferência de Roma, o Lacan, a respeito dessa coisa do simbólico também tender a infinitizar, ele traz, ele faz uma citação a respeito, ele usa uma analogia com um peixe faminto que só fecha a boca quando a gente dá sentido. Imagine colocar uma raçãozinha na boca do peixe, aquela ração é sempre algo da ordem do sentido. Então ele diz que isso não para nunca. Aí ele até retoma a Bíblia dizendo, bom, a gente sabe o que acontece com a multiplicação. A multiplicação não é o crescimento do peixinho, é a proliferação dos peixes, né, na Bíblia. Então, o sentido também é algo que é absolutamente proliferável e tenderia a infinito. Mas a gente espera chegar um pouquinho aí. Tá? Então, RSI é a aposta de Lacan para trabalharmos numa experiência que mexe com a confusão das origens e onde nada é muito claro. Né? Isso a gente já sabe. Né? Ainda que emocionante, tocante. Né? Então, segundo Lacan, se não supusermos esses 3 registros, o que Freud falou vai para o lixo. Né? Isso ele diz nessa conferência. Ele diz, já que a invenção freudiana é tão revolucionária que qualquer lida com essa experiência dual cai no corpo versus alma ou na teologia.
Né? Então, tentando dizer um pouquinho do que não é. Então, o imaginário não é imaginação. Né? Então, se assim não fosse, tudo na situação analítica seria imaginação no sentido amplo e de nada adiantaria usar o termo imaginário. O imaginário, ao contrário, vai se definir como tudo aquilo que faz corpo. Né? Então, o que faz corpo, estamos no imaginário. Outra coisa que diz respeito ao imaginário é o que faz sentido. Fez sentido, estamos no imaginário. Né? Tem sentido, é imaginário, que faz corpo, imaginário. Na análise, tudo que for nítido é imaginário. Né? Então, a gente já viu, ou seja, vários trechos do Lacan dizendo que o imaginário faz obstáculo. Deixa eu pegar mais um outro trecho do próprio Lacan aqui. Né? No seminário 1 ele diz: é a partir dessa função imaginária que podemos conceber e explicar o que é o ego em análise. O ego aí se manifesta como defesa e como recusa. Em outros termos, nesses momentos de resistência, tão bem indicados por Freud, aprendemos aquilo através de que o movimento mesmo da experiência analítica isola a função fundamental do ego, que é o desconhecimento. Então, imaginário, na condução de uma análise do paciente neurótico, obstáculo, defesa, recusa, desconhecimento. Né? Ok? Então, voltando aqui. A análise não trabalha com imaginário. O que Freud inventou tem como ferramenta fundamental uma manipulação do simbólico e não do imaginário. É isso que o Lacan a todo tempo apresenta quando do inconsciente estruturado como uma linguagem e na sua releitura de Freud. Então, nessa conferência que eu citei há pouco, ele diz: não é porque uma análise encontra o imaginário que o imaginário se confunda com ela. O imaginário está longe de se confundir com o campo do analisado. Então, uma coisa que a gente já sabe é: se uma pessoa que propõe uma análise, que sofre, que tem um sintoma, ela fala e, sob transferência, ela busca algum tipo de reconhecimento. Né? Se o analista ocupa um lugar de apontar para um sentido ou algo de dois na origem, continua no campo do imaginário. Né? A fala e a busca do sentido vai ser a via pela qual o paciente vai falar numa direção do tratamento. Cabe ao analista intervir para que não fique nesse ponto, nesse registro. Mas não tem outra via de se começar a falar que não seja por aí. Não tem outra via. Então não dá para chegar e dizer: olha, eu já li tudo que o Lacan fala de RSI, eu agora vou trabalhar com a segunda clínica. Aqui tem um psicanalista do último Lacan, como a gente fala no campo freudiano, com a leitura do Millet, ou a segunda clínica, ou do último Lacan, ou do ultimíssimo Lacan, ou eu colocar no meu cartão: eu sou um psicanalista borromeano. Né? E aí o paciente entra, começa a falar, e aí eu já faço grunhidos, chutes, etc. e tal. Né? Ou, como algumas pessoas falavam, que em determinado momento da clínica do Lacan, alguns atos analíticos eram postos ali que nos deixariam arrepiados. Mas o que a gente tem que ter clareza é: primeiro, nós não somos Lacan. E depois, a gente não sabe em que momento do tratamento aqueles pacientes cujos atos estranhos Lacan punha em prática estavam, como era a transferência estabelecida ali. Então, atender a uma paciente obesa que tem compulsão alimentar, comendo um hambúrguer, fazendo barulho de porco, isso pode ser para alguém que banca essa performance e que não é para qualquer um. E também não é para o início de tratamento. E também não é, para dizer: eu já varri o sentido da minha clínica, agora nada de sentido, quero ver se o som provoca alguma coisa, quero ver se algo toca no funcional. É claro que tem algo muito importante, que desde o início do tratamento é esperado que aconteça uma redução de gozo, uma redução de sentido, desde o início do tratamento. Se o analista não estimular a proliferação de sentido, ou seja, se o analista não estiver ali desejando falar para manter uma relação dual, alguma coisa já avança nisso que é uma análise. Se um analista souber um momento oportuno
de cortar a sessão, de interromper uma sessão, ali onde algo aparece, para fazer uma marcação, uma escansão, isso já é um ato, né, muito sofisticado, muitíssimo sofisticado, porque depende muito da escuta desse analista diante daquilo que o sujeito está dizendo e trazendo, e, portanto, esse corte vai ter, verifica-se só a posteriori, mas vai ter efeito de interpretação, dependendo, obviamente, da transferência, dependendo do momento da análise, dependendo daquilo que é dito, um corte da sessão, né, é algo valiosíssimo, né, valiosíssimo. Um paciente pode chegar e dizer, né, para um outro colega, para um familiar, você não sabe, né? As pessoas ficam falando muito que a doutora Cibele fala pouco durante uma sessão, mas ela sabe bem o momento de encerrar. Olha a pessoa que me deixa pensando nas coisas no momento que ela encerra. Para um paciente sair produzindo assim, é claro que ele tem que estar no momento do tratamento com uma transferência dirigida à Cibele, mas principalmente com uma transferência dirigida ao próprio inconsciente dele, porque isso mostra que, para ele, há um saber naquilo que ele diz e que esse corte, essa expansão, vai trazer ali um efeito outro, né, para a análise dele. Então, o simbólico não é o simbolismo. Se a gente diz que o imaginário não é imaginação, o simbólico não é o simbolismo, né? Porque senão nós seríamos junguianos, né? Então, Lacan, nessa mesma conferência, passa a definir o que seria então o material próprio de uma análise. Aspas, um fenômeno só é analisável caso represente outra coisa além de si próprio. A gente já está aí vendo a própria definição de significante. Então, o simbólico não reside no fato de que o charuto seja, por exemplo, um símbolo fálico. Vou pegar no manual, no livro, no dicionário, charuto, símbolo fálico, isso é simbolismo, né? Não é simbólico. Então, não é ocupar o lugar de algo que não é exatamente ele mesmo, como no caso do charuto, mas sim ocupar o lugar de alguma coisa que não tem nada a ver com ele. Aí estamos no registro do simbólico. Se outra coisa que não ele, para caracterizar o que Lacan chamará de significante. Tá? Isso aqui, eu sei que vocês já tiveram essa discussão sobre o simbólico. E o real vocês vão ter ainda, como vocês vão ter bastante tempo para discutir isso, só para marcar nesses 3 pontos que o real também não é a realidade. Embora, nos primeiros momentos do ensino do Lacan, em alguns momentos, quando lemos a palavra real, ainda seja mais referida, mais próxima ao que acontece no campo da realidade. Há também, se nós quiséssemos fazer uma outra pesquisa, um item excelente para uma pesquisa seria a mudança, ou seja, a mudança epistemológica no conceito de real ao longo do ensino de Lacan, né? Há mudanças importantíssimas aí, né? Então, tem um texto do Jacques Lemaitre que se chama Formação do Analista, que é um texto de 2003, que ele diz, na análise entra-se nas palavras pelo lado do sentido, não tem como uma análise não começar por essa via, para fazê-las tocar no real, é o que se espera, né? E ele faz uma oposição entre uma análise que começa e uma análise que se prolonga. Isso também a gente deve fazer uma análise diferente entre os casos que estão no início de tratamento e aqueles pacientes que estão numa análise prolongada, né? Para a nossa própria discussão, para a nossa supervisão e para tentar mapear, né, em que momento estamos na condução daquele caso. Então, a análise que começa é cheia de surpresas, diz o Miller, né? E depois de um tempo, você começa a encontrar sempre a mesma coisa no mesmo lugar, que é algo do real insistindo, né? Então, não vai ser a surpresa que vai resolver, e sim fazer algo com esse real que surge incessantemente no mesmo lugar. Aí o trabalho passa a ser mais de construção de uma saída em vez de descoberta. Tanto que o momento inicial de uma análise parece de lua de mel, né? A gente conta para as pessoas, né? Embora na hora de contar já se perde pra caramba, a gente não consegue apreender, dizer da emoção que foi tal ou qual coisa, e quanto nossos analistas são bons, olha que sacada dele e tal coisa, enfim.
e depois, né? E depois fica uma coisa outra. Né? Então, daí, né? Você me avisa do tempo. Quanto tempo ainda tem? Uns 20 minutos? Tá, então... 20? Tá. Então, a respeito do imaginário e a constituição do eu vou avançar, vou passar um pouco, porque isso certamente é algo que já é conhecido, nosso, né? Da importância do estádio do espelho, né? Como formador da função do eu. Né? Eu só vou ler uma frase do Lacan aqui. Né? Ele diz: no estádio do espelho, a imagem da forma do outro é assumida pelo sujeito. Está situada no seu interior, essa superfície graças à qual se introduz na psicologia humana a relação com o fora e com o dentro. Ou seja, é só quando se tem uma imagem do eu constituída que surge a alteridade, não é? Se tem um eu, tem um outro. Se tem um dentro, tem um fora. Né? Daí a vastíssima confusão nos casos de psicose quando isso não se dá. Né? Então Lacan diz, a relação, essa superfície graças à qual se introduz na psicologia humana a relação com o fora do dentro através do que o sujeito se sabe, se conhece como corpo. O homem se sabe como corpo quando não há, afinal de contas, nenhuma razão para que se saiba, até porque ele está dentro. Não é? E agora só fazendo um salto, já no seminário 23, o Lacan vai dizer outra coisa do corpo. Aliás, o corpo toma um estatuto importantíssimo no seminário 23. No seminário 23, o Lacan diz, na melhor das hipóteses, nós temos um corpo, não somos um corpo. Nós carregamos um corpo como carregamos um guarda-roupa, um armário. Na melhor das hipóteses. Né? E que é um grande problema, em alguns casos que recebemos na clínica, quando nós não temos clareza daquela pessoa que fala ter um corpo. Não ter clareza disso, não temos. Né? Então, o ter um corpo aí como essa via de separação, como uma via de nomeação, ou seja, corpo e nomeação, de diferenciação, eu e outro, é fundamental. Né? E, inclusive, né, o que nós vamos ver, agora já um salto, né, para o imaginário e fazer um corpo, é que neste ponto, né, eu estou indo e voltando, estou dizendo para vocês que eu estou agora no item 6. Neste ponto, com alguns casos graves que recebemos na clínica, com alguns casos bastante complicados, eu trabalhei um tempo na clínica de transtornos alimentares, anorexia, bulimia, obesidade, e inclusive com supervisão de alguns colegas atendendo nessa área. E algo muito importante para se localizar, principalmente na clínica de avaliação de pacientes candidatos a uma cirurgia bariátrica, é este elemento. Há um corpo ali, porque nessa perspectiva borromeana do Lacan com Joyce no seminário 23, né, há uma pluralização dos nomes do pai, ou seja, não é o nome do pai que tem a função de quarto nó, de broche. Isso para alguns sujeitos é o nome do pai, mas para outros tantos pode ser outra coisa. Assim como ele mostra que a arte, a obra do Joyce, é o que faz amarrar os 3 registros nele, impedindo que haja um desencadeamento, o Lacan diz Joyce era louco, não diz Joyce era psicótico, em nenhum momento. Joyce era louco, mas a arte é o que faz a amarração dos 3 registros. Então, receber um caso grave no consultório com uma solicitação de algo tão complexo como uma cirurgia bariátrica, uma coisa que a gente tem que se perguntar é o que é que neste momento amarra esses 3 registros, faz função de broche. Porque pode ser inclusive o próprio sintoma, pode ser inclusive a obesidade, o que faz a amarração dos 3 registros. E não é raro que nos deparemos com alguns casos de pacientes que após a cirurgia bariátrica têm um desencadeamento. Né? Então, nesse ponto, inclusive, o imaginário, né, nesse momento da clínica, daí eu estou falando do item 6, o imaginário deixa de ser aquilo que fazia apenas obstáculo à análise, que nós teríamos que esvaziá-lo na clínica, para ser algo que nós temos que cuidar, porque em alguns casos isso pode ser inclusive uma via de estabilização. Né? Então, eu, num encontro americano de psicanálise e orientação lacaniana, que teve em São Paulo, aqui o ENAPOL, há 2 anos,
eu apresentei exatamente um caso de um paciente da minha clínica, que é um paciente com obesidade mórbida, e que para aquele caso a minha hipótese era de que se tratava de um caso de psicose não desencadeado, que era um paciente que quando tenta fazer algum tipo de movimento para sair de uma determinada posição onde ele está alojado na relação familiar, um movimento para sair daquela posição onde ele está alojado, se depara com uma angústia de um despedaçamento, né? Este paciente, desde o início do tratamento, começa a me demandar para me seguir em redes sociais, e eu permito, e este paciente então começa a sair um pouco mais, ir um pouco mais longe dos limites da casa dele, contanto que ele me mandasse uma foto pela rede social, depois para um Messenger, depois para o WhatsApp, hoje é pelo WhatsApp, continua sendo assim. Ele sai, ele viaja, ele foi inclusive para um outro continente, contanto que eu tenha que acompanhar. Ele me manda a foto e manda fotos, né? Ou seja, aí, né, a hipótese que construí, o que fez avançar esse caso, mas esse avanço dentro desses limites, obviamente, né, que podem ser frustrantes, né, mas dentro desse limite, é um paciente que teve avanço. Se você pensar nos efeitos do tratamento deste caso, a partir, por exemplo, da perda de peso, não é o caso. Embora ele tenha perdido 10 quilos, mas para quem tem 150, 10 quilos não faz tanta diferença assim, melhora a saúde, mas enfim. Então, tomar esse caso como efeito da análise, o emagrecimento, frustração. Mas, com esse paciente, tendo esse outro modo de estabelecer minimamente um laço com o mundo, contanto que o analista pague o preço, ainda bem que ele não pede que eu comente. Ele, no Messenger tem um dispositivo de... ele sabe que eu vi, né? Aparece lá o ícone da minha foto e basta para ele, né, que ele veja que eu vi, né? Então aí tem uma função importante, né? Então, nessa via, né, destes casos, o imaginário nós temos que localizar bem, porque pode ser que não seja esse grande obstáculo que temos que esvaziar, porque diagnóstico, direção do tratamento, cuidado com a transferência, é isso que o Lacan bate na tecla nesses primeiros seminários da primazia do simbólico sobre o imaginário, do imaginário como defesa, como obstáculo, como que impede uma análise do neurótico. Tá? Isso tem que ficar claro, a análise de um neurótico. Okay? Então, passando pelo imaginário e constituição do eu, a primazia do simbólico sobre o imaginário, teria algumas coisas para falar, mas vou passar também, porque eu acho que a gente já conversou a respeito disso. E a perspectiva borromeana, a equivalência dos três registros, o corpo para além do imaginário. Isso eu vou apenas citar um pouquinho aqui da pesquisa que eu fiz, né? Então, a partir da perspectiva borromeana, é numa relação definida não mais pela subordinação de um registro ao outro, mas pela interdependência dos três registros. Então, é aí que o imaginário está referido ao simbólico e ao real. Referido, mas não subordinado mais, não submetido. O corpo conserva aí sua função imaginária, claro, mas de maneira surpreendente é a ele que retorna agora o que estava a cargo do simbólico, religar os elementos. É este ponto que, Seminário 23, o corpo, principalmente com a maneira como Lacan passa a falar, em não mais sujeito do inconsciente, mas em falacer, ou ser falante, né, ou seja, incluindo o corpo na jogada, né? Aí, nesse ponto, o corpo passa a ter um outro estatuto. Não mais esse estatuto do que vem para enganar, do que vem para constituir uma relação à linha, mas com todo um estatuto que é meio de gozo, que é forma de estar no mundo, modo de fazer laço social e uma direção de uma análise seria não esvaziar esta via do imaginário da obtenção de satisfação, mas um saber fazer com isso, mas um circunscrever algo do objeto e fazer algo com isso. Então, a função do corpo aí seria religar os elementos. Isso é algo importante.
Então, o simbólico perde aí a sua função de revogação do imaginário e de estruturação do real para aparecer apenas como um vasto andar em círculos, isso que a gente já falou. O simbólico aí, sozinho, apontaria para isso que é girar, significantes girando em torno de um furo. Em torno de um impossível de dizer, quando não como um parasita, o parasita da linguagem. Assim, o nome do Pai se mostra apenas como um dos pontos de amarração e de semblante. Inesperadamente, a unidade e a consistência do homem, aí no 23 o Lacan fala homem desse jeito, l'homme, e depois se articula com uma série de outras homofonias, Palomé, por exemplo. Então, escreve assim, a unidade e a consistência do homem são, daí em diante, asseguradas apenas pelo corpo. É o que faz consistência. Daí que no seminário 23, o Lacan dizer que o imaginário é a consistência, o simbólico é o furo e o real é a existência. É o que existe fora, exatamente nessa perspectiva da alteridade. Então, o que mantém juntos os elementos é a imagem e não mais a ordem simbólica feita de sistemas e de articulações. Então, o princípio de identidade não é mais o grande outro da identificação, mas o Lacan, citando aqui o Lacan no seminário 23, está na página 146, o corpo próprio, a ideia de si como corpo, precisamente o que chamamos o ego. Então, aqui também, ego para o Lacan já é uma outra coisa. Não é aquele eu da relação dual à linha, mas é aquilo que ele chama de ego, o próprio fazer um nome que o Joyce fez, como sendo aquilo que articulou os três registros. Okay? Então, a primazia do corpo vai substituir a primazia do simbólico. Okay? Então, no 23 ainda, o Lacan fala do corpo como um saco de pele, vazio, fora e ao lado de seus órgãos. Ele retoma uma passagem do Joyce, do livro O Retrato do Artista Quando Jovem, a respeito de uma surra que o Joyce levou dos coleguinhas, dos amiguinhos, e que ele tem uma experiência de corpo como se o corpo dele caísse como uma fruta madura, como uma casca de uma fruta madura. Então, o corpo-imagem que se tem se apresenta com uma certa exterioridade. Isso que o Lacan diz que a gente carrega como um móvel. No lugar de uma relação de identidade, eu sou o corpo, o Lacan diz, temos o corpo. Temos com o corpo a mesma relação que com um móvel. Está na página 150 do 23. A ponto de que esse corpo, que funciona sozinho, sem que saibamos nada disso, pode nos aparecer como estrangeiro a nós mesmos. Então, mais 5 minutos para trazer um pouquinho a respeito dessa história de perigoso, de imaginário real, e aí encerro. Então, deixa eu ver aqui. Bom, eu vou escolher aqui sempre no tema do desconhecimento, Lacan enfatiza o objeto A como não apreensível na imagem, colocando-o do lado de um real do gozo que supera a captura da imagem, portanto, informe. O imaginário torna-se também o lugar onde esse objeto está escondido. Então, a partir do 10, há uma relação entre o imaginário e o próprio objeto, como sendo algo do objeto estaria ali no campo do imaginário, algo do objeto. É diferente dizer que o objeto é imaginário, mas algo do objeto. Então, a imagem do corpo recolhe a libido, mas não toda. Há um resto que o imaginário desconhece, e o Lacan fala em vários momentos do imaginário como desconhecimento também. Então, mesmo quando a elaboração do registro do real vier a incidir mais além do objeto A, tal caracterização do imaginário vai permanecer. Permanece como lugar de um desconhecimento, de uma dupla dobra, onde a evasão de um real impossível de representar vale como afirmação de uma organização do mundo sempre possível. Agora estou pensando, eu cheguei a falar do real não é a realidade? Sim. Tenho a impressão que tinha um exemplo aqui que eu não dei. Mas enfim, tem muita coisa que eu tinha preparado mesmo nessa tarefa,
No primeiro momento que eu preparei, eu fui ver, lembrei da Teresa, tinha 17 páginas. E daí, tanta coisa de produção, eu falei, vou fazer a Teresa é uma colega querida lá do Hospital do Estudo da Criança, e a gente tem algumas interlocuções, trocando os textos, um lê o texto do outro, enfim. E por isso eu lembrei de você, que a gente escreve bastante e pede ajuda de alguém para fazer um recorte. Então, bom, eu queria só encerrar com uma frase aqui do Rômulo. O Rômulo é um colega nosso aqui de São Paulo, Rômulo Ferreira da Silva. Então ele diz, ele participou de uma entrevista para uma revista daqui de São Paulo chamada Entre Vários, e eu recortei um trecho dessa entrevista, porque nesse trecho dessa entrevista, ou seja, nesses 2 parágrafos, 3 na verdade, eu poderia resumir isso que eu apresentei, isso que eu trouxe para a gente discutir, nisso que o Rômulo fala nesses 3 parágrafos. O que acontece é, quando a gente tem mais experiência, mais tempo de percurso, a gente consegue ser mais enxuto. Então, quem sabe em algum momento eu consiga chegar aqui e dizer, Sibeli, vocês me deram 50 minutos, mas eu preciso de 5 para poder interessar. Então, vejam só, isso é o percurso que a gente viu. No texto O Estádio do Espelho, Lacan aponta que a constituição do eu se dá a partir do imaginário, e isto é fundamental para o surgimento do sujeito. De 36 até o final dos anos 40, Lacan parece ter mantido sua perspectiva de que o eu se constitui por essa via. Porém, no início dos anos 50, percebemos um Lacan voltado para o simbólico. Ele propõe um retorno a Freud, demonstrando a necessidade de restituir a verdade na formação do sujeito como efeito de dessignificantes. Seus seminários são repletos de esquemas e fórmulas na tentativa de demonstrar a importância do simbólico, mas é como se o imaginário não se descolasse dessa empreitada. Como consequência, o imaginário perde sua força, ele não consegue sozinho sustentar o sujeito em sua relação com o grande outro, fazer laço social. Assim, até a criação do conceito de objeto A, é o simbólico que prevalece. O objeto A aparece nas 3 vertentes, imaginário, simbólico e real. É um primeiro momento de resgate do imaginário sem essa via tão mais depreciativa do imaginário. No final do seu ensino, seguindo os acontecimentos do mundo, ou seja, de tudo isso que hoje estamos nos deparando com a revolução na comunicação e das imagens, isso traz algum efeito na psicopatologia e na nossa clínica, o simbólico perde sua força. O que temos hoje, por exemplo, em outubro vamos ter um encontro brasileiro do campo freudiano no Rio, cujo tema é a queda do falocentrismo. Estamos discutindo algo que é, há uma queda do falocentrismo ou se trata de uma queda do patriarcado? Seria uma outra coisa. E se a lógica fálica é uma lógica que hoje estaria diferente, basculada, ou a lógica fálica está aí, nos discursos, independente dos discursos que os discursos sejam discursos de inclusão, de voz, de lugar de fala. Então, vamos discutir isso, mas é algo do momento atual. Então, o real como inapreensível dá chance para que o imaginário seja recuperado em sua importância e independência do simbólico. Trata-se de um terreno ainda em investigação, isso aqui da importância do imaginário, por exemplo, no tratamento dos pacientes com psicose ordinária, em investigação, por ser esse um lugar bastante difícil de se delimitar no último ensino de Lacan. Ok? Então, é isso. É o que eu tinha preparado. Eu tinha preparado mais, mas acho que é isso. Teve uma hora que você falou, me pareceu que eu junto 2 reduções no processo de análise. Redução de gozo e redução de sentido. E eu não entendi a relação dessas 2 reduções. Sim. Se elas têm alguma relação. Tem, e essa totalmente. redução de gozo... Totalmente, porque nesse ponto, nesse ponto da primazia do simbólico, é o momento onde o Lacan fala que o sentido é um modo de gozo por excelência. Então, buscar sentido é uma forma de... Buscar sentido, buscar entendimento é um modo de gozar.
E que uma análise, se a gente já tem essa direção, e se a gente sabe que não tem um sentido que se cole ao que causou aquele cara, aquele paciente que está na clínica, se o que a gente sabe, mas é de algo absolutamente amplo, que se trata, né, de um trauma, disso mesmo que é a intrusão da linguagem, né, no corpo, com a extrusão de gozo, né, então o que a gente sabe é que a linguagem é traumática para a gente. E que, agora, quando um sujeito que nos procura a análise e a produção de sentido se dá, e um analista, que a gente teria que questionar se trata de um analista, vai alimentar esse peixinho com sentido, né, ele está favorecendo o gozo. Não está havendo ali. Então, nesse sentido, eu poria como equivalente mesmo, uma redução de sentido e redução de gozo desde o início de uma análise. Né? Então, a gente tem que ter essa perspectiva ao longo de uma análise inteira, o que é bem diferente de dizer, né, retirar o gozo da vida de quem está vivo goza. Né? Mas é uma operação redução que é esperada, de circunscrever. Eu tô em outra questão aqui, bem diferente, que você estava falando dessa, né, desse fazer um corpo aí, né, nesses casos que, né, você tomou com psicoses ordinárias, enfim, isso que, né? Não é o fato Claro. de nós termos uma suspeita de que se trate de um caso de psicose não desencadeada, que nós vamos, naquele caso, estimular o imaginário, porque isso tem que ser visto no caso a caso muito bem localizado. Né? Este paciente que eu citei há pouco tinha algo muito particular aí da questão do olhar. Né? Porque ele se angustiava quando saía e era visto, e via. E para sair, era necessário mostrar para o analista e confirmar que ele estava... Mas tinha algo de muita particularidade desse caso, é caso a para caso que, mesmo, né? para que eu não o bloqueasse, por exemplo, para que eu o aceitasse na rede social, para que eu continue ainda hoje, né, recebendo ali algumas imagens dele, né, no Messenger, por exemplo, né, ou no WhatsApp. São dois lugares onde é possível ele saber que eu vi. Né? Então, agora, sem dúvida, tem alguns casos onde esse injeção de imaginário vai ser desastroso. É avassaladora. Né? Como é possível também em outros casos, onde há todo... Dentro dessa discussão em pesquisa atual a respeito, se há ou não algo de operante na clínica com esse conceito, ou não sei se conceito ainda, mas com o termo psicose ordinária, que são casos que aparecem com uma perturbação em 3 áreas, e uma é uma perturbação nas ideias, embora não sejam ideias delirantes propriamente ditas, uma perturbação no laço social e uma perturbação na relação com o próprio corpo. São 3 indicadores de se tratar aí, e óbvio, com todos os prejuízos que isso traz na vida de uma pessoa. Né? E daí, há alguns outros casos, pelo menos com os colegas com quem tenho conversado a respeito disso, temos discutido esses casos, né? Na CLIP, que é essa instituição de psicanálise, que é um instituto ligado à EBP São Paulo, onde eu faço parte, eu coordeno um núcleo de psicanálise e medicina com uma colega, que é a Eliane Costa Dias. Nós estamos trabalhando exatamente o seminário 23 agora e discutindo alguns desses casos, né? Desses casos onde há essa hipótese de se tratar de psicose, mas não desencadeado. E há, por exemplo, casos onde o fazer um nome como um artifício. Lacan fala no seminário 23 do Joyce sendo um artífice, né? Um artesão. Então, de alguns artifícios na condução de um caso terem uma função de nomeação, de inscrição para ele. Mas não é simples isso, porque não sou eu que vou chegar e vou dizer, a partir de agora você é o fulano, você é o, sei lá, você é a... Enfim, nome X, todos os nomes que vêm são nomes de pacientes de fato. De nomeações próprias, de nomeações, algo próprio de uma língua para para alguém que
a partir daquele lugar se reconhece, daria um efeito de esvaziar o imaginário, daria um certo contorno a esse corpo, se aproximaria aí de algo disso. E tem muitos colegas vendo, por exemplo, que alguns trabalhos, eu me recordo agora de uma colega que apresentou o caso, de uma paciente com um caso bastante grave, que essa moça começa a fazer fotografia e publicar no Instagram, mas as fotografias são fotografias muito particulares, de partes do corpo dela, né, distorcidas, e ela publica. A coisa da fotografia e um certo reconhecimento de blogueira ou de Instagrammer, etc. e tal, pela via da foto, deu algum lugar para aquela paciente. Agora, é claro que isso também não vai servir de prescrição para vários outros casos. Mas o que eu estou querendo trazer com isso é, se com essa via que o Lacan abre para nós, de o nome do pai não será a única via de articulação dos 3 registros, e isso ele demonstra com o Joyce, a obra dele, fazendo essa função de amarração, a abertura para o sintoma, inclusive ser aquilo que articula os 3 registros, faz com que a nossa clínica hoje seja orientada pelo gozo e não mais pelo desejo. E isso abre essa perspectiva que é o que para cada um dos pacientes que tratamos tem esse efeito de broche, de amarração dos 3 registros. E isso que num daqueles livros da Nieves, ela vai mostrar exatamente como, dependendo da psicopatologia de cada caso, esses 3 registros eles estão articulados de uma maneira própria, claro, seguindo o que o Lacan nos mostra, quando um dos registros invade o outro, o que se teria aí como efeito, seja a angústia, seja a inibição, ou seja o sintoma, e como isso se daria nos casos aí de psicose. Eu quero agradecer a sua fala, Miraldo. A gente tem discutido bastante aqui na clínica a questão do imaginário. Eu teria, assim, nossa, vários comentários, vários pontos para conversar. Eu vou tentar também fazer só um comentário pequeno, né? Ouvindo você falar, a gente discute aqui uma coisa, você fala do imaginário em relação como um sentido, né? E a gente sempre discute também uma outra visão do sentido como direção, né? Quer dizer, algo que convoca, né? Algo que chama, né, o sujeito. Por exemplo, no seminário 17, o Lacan vai estar falando dos discursos, ele vai falar do saber sem sujeito, um saber acéfalo, né? E ele vai dizer com todas as letras que não tem nada atrás, né? Não tem nada empurrando o sujeito, né? E vai falando exatamente do objeto A, vai falando disso, desse mistério, desse semblant tão importante que vai convocando essa máquina a se colocar em movimento. Né? Então é uma coisa que a gente discute. Muito bom. Sua pontuação é excelente. Excelente. A gente vem conversando bastante sobre isso, até porque, como você mesmo colocou, o imaginário, talvez aí nesse começo, né, era meio como tido como um vilão. Sim. Né? E é algo que ficou muito forte, né, para quem começa a estudar psicanálise, né, e inclusive quem se aproxima do Lacan acaba se aproximando por aí, né, o que, na minha opinião, gera um efeito iatrogênico da psicanálise, né, de justamente levar assim, a conduções de análise, principalmente que está começando, para lugares assim bem difíceis, né? Então assim é algo que a gente discute mesmo. Eu te agradeço a tua organização disso, que eu acho que nos esclarece bastante, né? E uma outra coisa que me ocorreu só também, a respeito dessa, queria fazer só tem um texto do psicanalista francês chamado Éric Laurent, e que vai estar inclusive em São Paulo aqui em novembro, numa jornada que estamos organizando. O texto dele se chama Falar com seu sintoma, falar com seu corpo. E ele diz exatamente o que você estava falando. Ele diz, não estamos mais na época do imaginário depreciado em relação ao simbólico. É o imaginário, uma vez que ele nos dá as coordenadas fundamentais para viver nesse mundo. inclusive, o Breno
veio, né? Mas uma coisa não teve um problema. uma coisa que a gente Mas discute, ele mandou uma pergunta. uma coisa que a gente discute bastante, né? Que me encontrei com ele, vi, e falei que bom que você pensa assim também, né? Que a gente pode discutir. Que muitas vezes o que acontece, né? É o que a gente chama de pré-análises. Muito nesse sentido do imaginário, de fazer um corpo, né? Quer dizer, de dar um tratamento a isso até, quem sabe, chegar, né, ao momento disso, de esvaziamento disso, né? E discutindo um pouco com essas questões contemporâneas também, então te agradeço, eu vou atrás desse texto, né? Mas outra colocação que, ouvindo você falar, me ocorreu, é que com essa coisa do nó bohemiano, que a gente está aí se aproximando e está tentando entender melhor como é que funciona, né? No mínimo, ele traz uma coisa interessante, né? Que nas conduções de análise, o nó bohemiano abre lugar para o não saber deste que está conduzindo, né? Eu acho que ele acaba, né? Como você já fica em dúvida, que registro, peraí, como é, né? E também na questão da primazia, já não é primazia de nenhum. Né? Então, o que abre um espaço muito interessante, esse artifício, abre um espaço justamente para o caso a caso. Né? Então, eu acho que além de ser, é claro, algo para a gente pensar a clínica, ele tem, se aproximar disso, tem como efeito um analista poder se encontrar ali sem colocar muito o escudo do saber. Né? Assim, nesse sentido de, sem dúvida, de poder se encontrar. Assim. Várias coisas interessantes que você está trazendo. Primeiro, há situações onde a angústia do paciente que nos procura, né, ou o momento na vida dele, ou o ser calouro nessa história de análise, é impossível que uma sessão seja sessão de muito silêncio. Eu não sei quanto a vocês, mas frequentemente eu recebo pacientes no consultório que vêm de outra experiência, de alguma outra tentativa, e eu gosto muito de perguntar o que não rolou lá, né, porque isso nos dá uma dica muito interessante. E aí eu pergunto, mas por que você não continuou lá? Ou o que te fez sair? E eu escuto muito pacientes dizerem porque a analista não falava nada, ou o analista X não falava nada. Eu não sei se esses analistas não falavam nada mesmo, ou é uma maneira desses pacientes dizerem que outra coisa não rolou, enfim. Mas até o silêncio é algo que tem que ser absolutamente calculado, cálculo da clínica. Né? Porque ficar em silêncio uma primeira entrevista inteiro para uma pessoa que nunca fez análise antes, se for uma pessoa que já fez análise antes e que sabe como funciona o dispositivo, que já tem uma transferência estabelecida com o inconsciente, com a psicanálise, ele vai até preferir. Depois de um certo tempo de percurso de análise, eu já escuto alguns colegas dizerem: meu analista está falando demais, minha analista está falando demais. Mas você vê que são momentos muito diferentes. Então, sem dúvida. Um silêncio performático, né? Um silêncio que não é um silêncio, né? É uma performance, uma coisa bem enrijecida, né? Calcular, tem que ser um silêncio, calculado sob transferência para aquele caso, dependendo de qual a relação estabelecida com aquele que fala com o próprio consciente. Né? Isso faz toda a diferença. Então, e essa coisa que você disse da perspectiva bohemiana, abrir para que nós ocupemos um lugar de não saber, continua sendo esse lugar de não saber, mais furados do que nunca, né? E que cada caso tem que ser tomado em cada um é muito mais forte do que no momento estrutural. Embora, né, a clínica bohemiana não desconsidera a clínica estrutural, temos que pensar numa continuidade. Numa continuidade, porque ainda que a gente trabalhe localizando um modo de gozo daquele caso e não mais orientado no desejo, mas ainda assim faz diferença se eu estou tratando de um paciente cuja estrutura é neurótica e psicótica, se tem, não é? Então, faz muita diferença isso,
Bom, obrigada pela sua fala. E eu tenho uma pergunta que é uma pergunta coletiva, eu acho. Porque é nossa também, aqui, e é do Breno também, que não pôde vir, mas que estaria aqui conosco. Mas um pouco você citou mulher, né? E a gente, quer dizer, eu gostaria também de saber se você tem uma posição, o que você fala sobre a clínica do real. Você queria falar, se tem... Tá, não, isso é muito interessante. Ali, pelo imaginário também. Não, isso é muito interessante porque, bom, eu frequento a Escola Brasileira de Psicanálise, eu não sou membro, né, mas frequento, tenho um trabalho de transferência, uma transferência de trabalho aí, e sou sócio fundador da CLIP, que é um dos institutos da EBP São Paulo. A AMP e o Campo Freudiano, né, acompanha, né, como uma instituição aquilo que são os trabalhos e os recortes feitos pela instituição. Uma das pessoas que é bastante produtiva com relação à leitura do ensino de Lacan é o Jacques Alamillet. Então, por exemplo, a partir da leitura do Jacques Alamillet, e obviamente isso discutido entre as pessoas da AMP, nós tivemos recentemente, ou seja, nos últimos 8 anos, 4 congressos mundiais de psicanálise tratando exatamente desse tema. Tivemos um congresso em Buenos Aires há 8 anos, que foi sobre o simbólico, ou seja, o simbólico e há ou não há mudanças no simbólico, enfim, o que temos no simbólico hoje. Nós tivemos em 2014 o congresso em Paris, que foi sobre o real do século XXI. Em 2016, no Rio de Janeiro, o congresso sobre o ser falante, né, o corpo falante. E neste mês de abril, agora em Barcelona, sobre a psicose ordinária. Então, esses temas, eles apontam para uma leitura, obviamente, do ensino de Lacan a partir da instituição que eu frequento e que tenho transferência. É uma leitura do ensino de Lacan. É uma leitura que tem suas particularidades e que tem seus efeitos na clínica e que está sujeita à crítica essa leitura e sujeita à interlocução. Eu estive há menos de um mês, eu fui convidado para participar de um debate na USP, a convite da Maria Lívia Torino, e eu estive lá com a Michele Faria, na mesma mesa, e uma das coisas, depois de apresentarmos o trabalho, uma das coisas que a própria Michele trouxe para o debate também, tinha sido a respeito disso, dessa coisa do ensino de Lacan ser tomado como primeira clínica, segunda clínica, ou clínica do real em oposição a uma outra clínica, ou, por exemplo, algo que temos bastante lido e trabalhado recentemente, uma outra mudança paradigmática, isso tudo dividido em classicismo para facilitar o estudo, a leitura, que é pensar, por exemplo, no inconsciente transferencial ou no inconsciente estruturado como uma linguagem e a direção do tratamento avançar para o inconsciente real. Ou seja, ali é onde há uma operação de redução de sentido absoluta. Então, esses modos de conduzir a clínica, eles, óbvio que são influenciados por aquilo que estamos estudando, discutindo nesse meio institucional. Mas é uma via de ler Lacan. É uma via institucional compartilhada, discutida, trabalhada. A clínica do real, respondendo mais especificamente a pergunta de vocês, tem tudo a ver com isso que estávamos falando. É uma clínica que devemos visar, mas jamais no início de tratamento. Não é uma clínica que a gente tem que fazer o paciente engolir goela abaixo. É algo que a gente tem que visar se a gente tem essa perspectiva de que há um furo no simbólico e que o apelo ao simbólico vai ser algo sempre infinito. E que, portanto, teríamos que avançar para que, e nessa leitura que o Jacques Alamillet faz da obra do Lacan, pegando uma frase do Lacan no Seminário 23, que é quando ele fala do Joyce como sendo um desabonado do inconsciente, é uma maneira de dizer, olha, nós, numa condução de uma análise, temos que visar
Isso, obviamente, numa análise que dura, numa análise que avança para o final, numa análise de alguém que quer concluí-la, ou de que quer solicitar um dispositivo institucional como passe, visar aquilo que seria tratar do inconsciente freudiano. Tratar do inconsciente freudiano em cada um de nós. O que seria avançar no momento da análise para que nós ficássemos desabonados do inconsciente. Seria uma forma de dizer que o próprio inconsciente, este inconsciente estruturado como a linguagem, é já uma defesa frente ao real. Nessa via, a direção da cura seria tratar o sujeito do próprio inconsciente estruturado como a linguagem, que é já uma maquinaria para produzir uma defesa frente ao real. A clínica do real visaria isto, não sem a transferência, ou seja, sob transferência, numa análise que dura, numa análise que visa além de efeitos terapêuticos. Mas na sua fala você traz, né, o interdependência dos registros. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que isso é importante, né? Desculpa. E isso quer dizer, assim, que nas estruturas clínicas, por exemplo, a clínica do real tem operação excluindo alguma delas? É que se a gente pensa em direção de análise visando o final de um tratamento, um final de análise, nós estamos no campo da neurose. Aí a gente não prescinde da... Né? Teria que se pensar se a gente vai visar um fim de análise para um paciente psicótico ou psicótico ordinário. Veja, é pensar em algo que me parece muito complicado. Final de análise, efetivamente. Você pode dizer, tá bom, mas o Joyce era desabonado do inconsciente, ele fez da obra dele um ponto de amarração e ficou famoso. Só que, mas o Joyce nunca fez análise, nunca procurou análise, apesar de conhecer e de levar a filha ali para tratamento. Enfim, a filha do Joyce era psicótica. Né? Então, ali, obviamente, pensamos nesses casos onde principalmente há levar a análise até o fim, e que nessa via não temos como pensar, por exemplo, num final de análise. Não sei, acho muito boa a tua questão para se discutir. Bom, será que um paciente poderia ficar tão estabilizado, tão bem, e, portanto, dirigir-se a um final de análise sendo psicótico ou perverso? Não sei. Então, mas muito boas essas questões todas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradecer mesmo em nome de todos, né? E convidar todos para descermos, conversarmos um pouco mais e comermos. Final plenário.